Olá, a paz do Senhor e Salvador Yahushua. Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo a essa transmissão. Quero hoje estar compartilhando uma mensagem aqui do Criador. Eu ia fazer no Instagram, mas tá meio ruim, então vou fazer aqui pelo Face. Ultimamente, esses dias, eu tenho sentido uma vontade muito grande de estar falando a respeito do Salvador, tá? Falando aqui a verdade, mesmo que as pessoas detestem a ela, porque as pessoas elas não gostam muito de se conectar, porque realmente as pessoas elas estão vivendo uma hipnose, muita coisa de pior. Estão praticamente então prendendo as pessoas, porque a humanidade está vivendo sua vida presa, vivendo sua vida aprisionada e ama viver, do jeito que estão vivendo, porque as pessoas elas praticamente elas estão dando valor e legalidade ao que é do engano, porque realmente não tenho religião, amada. Eu não tenho religião. Eu sou serva do Altíssimo, mas não tenho religião nenhuma, Sou praticante da verdade, Um propósito de vida, minha missão de vida é praticar a verdade. Glória, fico feliz pela sua vida, que você também não tem religião. O Messias, quando ele esteve aqui na Terra, ele na verdade não apresentou religião. Ele apenas falou do amor, da paz, anunciou, ensinou. O Messias ele não tem envolvimento com religião e nem também com religiosos. Ele é o Pai da verdade, o Criador de tudo, Criador de todas as coisas. Mas, infelizmente, as pessoas elas acham que o Messias é aquele que faz tudo, que até acham que ele fez a religião própria que muitos praticam. Pois bem, seja bem-vinda à live, tá? E que você seja edificada. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, hoje, essa tarde, sabe, eu senti uma vontade muito grande no meu coração de estar compartilhando, que eu gosto de fazer isso. Para muitos que não acreditam na verdade e não aceitam, eu sou daquela que eu venho trazer o pânico, apresentar o terror, porque para aqueles que não aceitam e não acreditam na verdade que foi deixada, anunciada pelo Messias, eles acham que o que os despertos que estão com sua consciência acordada trazem, compartilham, discursam aqui, anunciam, é o caos, o terror e o engano, sendo que, pelo contrário, os despertos com sua consciência acordada da realidade dos fatos verdadeiros que se ocorrem na face da terra é a verdade, é a realidade.
da qual o Messias, quando esteve na terra, falou, não é mesmo? Porque Yahushua, quando ele veio à terra, ele não se veio para anunciar, para somente anunciar, mas ele veio para ajudar a acordar outras vidas, tá? E o que é a verdade? Para mim não ficar somente nas minhas palavras, eu quero falar do resumo, esclarecer totalmente quem ela é, de onde ela é, de onde ela vem, quem é ela, para que ela serve. Então, eu quero convidar você que está aí do outro lado para você curtir, para você se inscrever, se não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. Jéssica Castro tá lá, serva de Yahushua. Curta, compartilhe, dê like, comente, sei lá. Ajude o canal a crescer. Ajude a palavra do Eterno verdadeira ser anunciada, para que outras vidas conheçam também a mensagem do Evangelho. Para não ficar aqui nas minhas palavras apenas somente eu falando, eu quero estar compartilhando esse resumo. E eu quero convidar você que está no momento aí, pare do que você está fazendo. Você deseja conhecer a verdade como ela é? Então, nesse momento agora, pare do que você está fazendo. Preste atenção. Não converse. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Fixo. Preste atenção. Que hoje Hoje eu vou deixar o Pai estar aqui usando a minha vida para falar aquilo que Ele deseja. Pois bem, a verdade é aquilo que existe, é real, é correto, o contrário da mentira. A Bíblia diz que a verdade é a palavra do Eterno, que foi revelada no Filho. Podemos conhecer ela. Ela é algo absoluto, é a realidade e não muda, nem depende da opinião das pessoas. A verdade continua a ser a verdade, mesmo quando ninguém acredita que ela é a verdade. A verdade, ela é muito grande, ela engloba toda a realidade. A mensagem verdadeira de Yahushua, ela engloba todo o sentido, porque ela tá voltada para tudo. A mensagem do Eterno nas Escrituras fala que todo aquele que conhece a mensagem verdadeira como ela é, vai na mesma hora ser liberto daquilo que os prende, daquela lista de coisas que aprisionam. Por exemplo, os sinais já estamos vendo. Tudo praticamente escancaradamente diante dos nossos olhos. Tá? Os sinais, leis que foram deixadas por Yahushua, praticamente os homens trevosos estão totalmente retirando, né? Tudo que foi deixado pelo nosso Salvador. Tudo o que está na palavra do Criador, tudo se engloba.
ele é conhecido por uns e desconhecido por outros. Aquilo que ali pertence a ele, palavras, mensagens que são pertencentes a ele, que ele é o dono da mensagem, para uns a mensagem aceita, é acolhida, mas por outros a mensagem não é muito aceita, não é muito conectada, porque as pessoas elas preferem se conectar com o engano do que com a verdadeira mensagem. Os humanos estão vivendo praticamente uma vida desconectada. Estão vivendo praticamente uma vida desconexa. Porque não, no mundo, nessa dimensão, nessa existência que vivemos, os seres humanos eles estão muito mais conectados com a falsa ilusão, achando que estão conectados com a verdadeira, sendo que a falsa ilusão está englobando a vida dos seres humanos. Infelizmente, é o que eu estou falando, as pessoas, os seres humanos, eles aceitam mais a doutrina da religião do que a doutrina verdadeira. O aceito das pessoas é viver, é escolher, é viver a ilusão, escolher seguir a injustiça, ao invés de escolherem viver no caminho da verdade e se libertar da prisão. A verdade do eterno, ela é um poder. Nela existe o absoluto. Não tem nada nesse mundo que venha se encaixar, que venha se encontrar verdadeiramente com a mensagem verdadeira. Porque o engano e o verdadeiro, eles não têm a mesma conexão, eles não fazem as mesmas escolhas, eles não anunciam as mesmas coisas. Ou você, que é a Igreja do Altíssimo, aceita a servir e seguir a luz, ou você aceita seguir as trevas. Luz e trevas não tem como ambas as duas coisas caminhar junto. Ou você serve um, ou você serve o outro. Ou você alegra um, ou você entristece o outro. Cada um de nós temos uma liberdade, um livre-arbítrio. Porque nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa liberdade. Não sei se você crê, mas eu creio que nós temos uma liberdade, um livre-arbítrio. A gente escolhe, mas a gente vê, decide o nosso coração. A gente procura na fonte que há dentro da gente, porque todos nós temos uma fonte.
Todas as respostas que precisamos se encontram dentro da gente. É dentro de nós que existem todas as respostas. As respostas estão dentro de nós. A verdade do Evangelho de Yahushua, ela foi revelada pelo próprio Yahushua. Ela está escrita na própria mensagem de Yahushua. A Bíblia é um livro escrito pelos homens, por seres humanos como eu, como você. Mas que na verdade foram homens que o Criador usou para deixar sua mensagem. É como um pai ama um filho e deixa uma carta para que o filho venha saber que ele o ama, que ele tem um zelo e cuidado por ele. A mesma coisa o Criador. O Criador, por amor a mim e por amor a você, ele escreveu o livro sagrado, mas não apresentou paradigmas e nem dogmas, porque Yahushua, quando esteve na terra dos vivos, ele veio aqui para cumprir o propósito de vida que foi permitido para ele pelo Pai, que era fazer com que os seres humanos viessem se conectar com o Pai e com o universo. E o que a Bíblia serve? A Bíblia serve como bússola para as nossas vidas, porque na verdade vos digo que a palavra do Criador não é somente apenas uma palavra qualquer ou qualquer mensagem. É aquilo que vai levar a gente a conhecer a verdadeira salvação, da qual a religião, através de dogmas e paradigmas, nos ensinou a conhecer a verdade verdadeira como ela, sendo ela uma coisa qualquer, um algo qualquer, uma coisa qualquer, uma mensagem qualquer que não tem muita importância nem muito interesse. Porque na verdade, meus amados irmãos, a mensagem ela foi deixada pelo Salvador Yahushua para salvar, libertar, arrancar dos olhos as escamas, para acordar as pessoas, para despertar a consciência, para ajudar na evolução espiritual. Mas o que a religião tem feito com ela? Usado ela para ganhar, para arrecadar, para mostrar aquilo que ela não é verdadeiramente. E muita gente está aí até hoje acreditando, crendo, que não está conhecendo, dizem que conhece tal coisa, mas acabar não conhece praticamente nada do que estão falando. Porque tudo foi tirado de nós, tudo foi arrancado, toda a verdade foi apagada praticamente da nossa visão. Tudo aquilo que a gente acha ser verdadeiro, se nós não levarmos aquilo até a fonte, nós iremos acabar deixando, permitindo aquilo que parece só da aparência, verdade, não é? Aí vai acabar
destruindo a nossa vida espiritual, impedindo a evolução, o evoluir. Porque, infelizmente, a triste realidade é que as pessoas, elas estão vivendo essa hipnose profunda, não querem acreditar, não querem crer, não querem perceber, não querem ver verdadeiramente, não querem saber das coisas, porque estão praticamente envoltos do engano. O engano já englobou, já impregnou na vida das pessoas. O que a Bíblia diz sobre a verdade? A Bíblia diz que a verdade, ela existe e pode ser conhecida. Não está fora de nosso alcance. Devemos procurar a verdade porque a verdade nos liberta. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade do Evangelho, ela não está fora do nosso alcance. Ela sempre está no nosso alcance. Mas, infelizmente, o difícil é que o religioso apresenta dizendo que a verdade do Evangelho de Arusha está fora do nosso alcance. Porque a religião, ela diz isso. Ela fala que a verdade do Evangelho da graça divina está fora do nosso alcance. Sendo que a palavra do Pai, do Eterno Soberano, nos diz de uma forma diferente e de uma forma mais verdadeira e muitas vezes até uma forma grosseira, mas para o bem, não para o mal. Que ela não está fora do nosso alcance. Sempre está perto da gente, sempre está conosco. Só que o que impede mais as pessoas de entender é o quê? É que as pessoas relutam, que as pessoas elas se tornaram pessoas prazerosas pelo que não é verdadeiro. E com aquilo vão relutando contra o próprio ego. O ego do ser humano impede muitas vezes do ser humano buscar o real sentido do verdadeiro evangelho ensinado pelo Messias. A Bíblia diz que todo aquele que conhece o real sentido verdadeiro da mensagem do verdadeiro evangelho, este tal é verdadeiramente liberto. Mas todo aquele que não aceita e que nega aceitar o real sentido da verdade e conhecer o real, verdadeiro sentido da verdade do Evangelho, este não é salvo. Não é salvo. Não é salvo. Todo aquele que nega, que rejeita, que prefere viver dando legalidade à religião, dando espaço para a religião e para os religiosos praticantes do engano, da ilusão, estes tais não são salvos. Não são. Porque, primeiro, no ponto de vista das pessoas, dos seres humanos, você precisa estar dentro de um templo religioso.
para você viver, para você ser salvo. Porque a religião, ela ensina assim. A palavra verdadeira do Evangelho de Yahusha fala que a verdade do Evangelho, a mensagem verdadeira, ela não depende de ninguém. Ela não depende de terceiros, ela não depende de outros para saber que ela é o que a gente sabe. Ela não depende. A religião, ela ensina que ela diz assim, que a gente precisa estar dentro de uma abadia, de um templo, para ser salvo. Que a gente precisa se encontrar com Yahushua dentro de uma abadia de pedra, para a gente ser salvo. A gente precisa dizimar, ofertar para ser salvo. Isso tudo é a religião que ensina. Sendo que isso não é verdade. Sendo que nada disso é verdadeiro. Porque o Salvador, ele não ensinou nada disso. Nada disso ele ensinou. Você não precisa estar totalmente 24 horas por dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de semana a semana e de fim de semana a fim de semana, preso dentro de um templo de pedra, de uma abadia. Não precisa disso. Não precisa. Se alguém disser para você que você precisa congregar para ser salvo, infelizmente esse tal está dentro de um engano. Porque na minha opinião, não precisa. Você não precisa estar dentro de uma abadia de pedra 24 horas congregando no meio de toda a igreja. Não precisa, porque primeiro Salvador, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A própria escritura, a própria palavra dele diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. A verdade não está com homens, ela está dentro da gente. Somos um universo em miniatura. Tudo aquilo que a gente precisa, toda a resposta que a gente quer, deseja, está dentro de nós. Mas o que impede das pessoas a buscar por essa fonte é o que tem aprisionado muita gente, que infelizmente é a religião. E hoje, essa tarde, ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A verdade não está com homens. A verdade do Evangelho, ela não depende de ninguém para ela ser o que é. Você não precisa, nenhum de nós precisamos estar em 24 horas preso, enfiado num templo, numa abadia, um templo de pedra feito por mãos humanas, para buscarmos o eterno. Em qualquer lugar que a gente estiver, qualquer lugar que a gente for, o Criador está conosco e nós temos a liberdade e o livre-arbítrio de buscar por Ele, independente do lugar onde estivermos, independente do que estamos fazendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E para aquelas pessoas que dizem que eu estou um pouco fraca, que eu estou um pouco distante, para essas pessoas eu falo, fraca eu não estou. Nem fraca fisicamente e nem fraca espiritualmente. Distante eu estou da religião. Da religião eu estou distante. Mas estou muito cada vez mais perto do Filho Yahushua.
porque já teve pessoas, seguidores da religião, seguidores, tá? Já teve gente até que disse que eu já tô na seita de Yarro, na seita de Arruxo. Não. Eu não estou em seita, eu não frequento seita, eu não tenho religião, não tenho nada, sou apenas serva, sou apenas mensageira, sou apenas um vaso escolhido nas mãos do oleiro. Não estou em seita, não pertenço à seita, não estou aqui para discutir nomes do Eterno. Yarro e Arruxo são os verdadeiros nomes do Pai e do Filho que eu gosto e me sinto bem de pronunciar. Se você pronuncia Jesus, Cristo, Deus, Adonai, Jeová, você é livre. Você tem liberdade para pronunciar da forma e da maneira que você deseja. Mas não me faça pronunciar da mesma pronúncia que você. Cada um fica com o seu. Não estou aqui para dividir ninguém. Não estou aqui para desconectar pessoas, dizer o Deus que eu sirvo é esse aqui. O Salvador que eu sirvo é esse aqui. Não. Infelizmente, a religião apresentou nomes falsos. A religião colocou falsos nomes na nossa boca, para a gente achar que aquele nome que a gente pronuncia é o verdadeiro. Como também para outras pessoas que disseram: alguém fez a tua cabeça para te falar Yarro e Arruxo. Não, ninguém não fez a minha cabeça. Homem algum fez a minha cabeça para estar pronunciando Yarro e Arruxo. Desde muito tempo que eu conhecia esses nomes. Muito antes de eu ouvir pessoas falar, eu já ouvia esse nome sendo pronunciado. Eu já ouvia e via algumas pessoas pronunciando esse nome, orando usando esse nome, repreendendo o mal usando esse nome. E eu me sentia bem, como até agora, até nesse momento, eu me sinto bem em pronunciar esses nomes. Cada um faz aquilo que se acha melhor. Eu apenas fui escolhida para fazer o quê? Não foi para estar forçando ninguém a acreditar no que eu acredito. Não foi para forçar a pessoa a ouvir a mensagem que eu sei. E para aceitar do que eu sei. Não. Fui escolhida e chamada não para isso. Fui escolhida e chamada para a missão, meu propósito de vida é falar do que a espiritualidade, do que eu aprendi com ela, do que eu sei com ela, com os ensinos que eu recebi dela e passar adiante. Mas não estou aqui forçando ninguém a acreditar no que eu acredito, ninguém a pronunciar os nomes que eu pronuncio. Você é livre. Somos livres. Somos livres. E para aqueles que falam que eu estou distante, falou certo. Distante eu estou da religião. Porque eu, antes de conhecer, de saber sobre isso, eu era religiosa. Eu vivia na religião. Eu andei na religião. Eu englobei a religião na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Hoje não mais. Hoje não mais.
Para a honra e glória do Pai, Arro, eu estou salva, liberta da religião. Para mim, religião não salva ninguém. Não significa de nada para mim. Pelo contrário, quem salva é Yahushua. É Yahushua quem salva, é Ele que liberta. É Ele que faz todas as coisas das quais outro Deus não pode fazer. Na Bíblia, a verdade é o contrário da injustiça. A injustiça vem da mentira e do engano, mas a verdade ela traz justiça. O diabo luta contra a verdade porque ele prefere a mentira e quer nos destruir. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele sabe que a verdade tem poder para nos salvar. Satanás, ele sabe que a verdade ela tem o poder, foi dada a ela o poder de nos salvar da mentira e do engano. Por isso que ele usa vários e vários tipos de estratégias para nos desviar dela, para que ela não venha nos salvar, para que a gente venha totalmente a não enxergá-la realmente de verdade. Essa é o real sentido do agir do inimigo de nossas almas contra a verdade soberana. Muitas das vezes o engano ele é apresentado, a ilusão é apresentada diante de nossos olhos, escancaradamente exposta no meio da gente, bem diante da gente, e a gente está tão hipnotizado com aquilo, achando que aquilo que foi apresentado a gente é a verdade do Evangelho Divino, sendo que não é. Sendo que não. Não é bem assim. É como diz aqui, a verdade ela é o contrário da justiça. É o contrário dela. Porque a própria Bíblia diz que a injustiça ela vem da mentira, ela vem do engano, ela vem do inimigo de nossas almas. Sendo que a justiça ela é diferente. A justiça ela não vem do inimigo de nossas almas, ela vem do eterno Criador. Ela vem do soberano. E então, a justiça e a injustiça, as duas ambas não andam juntas. Porque a justiça e a injustiça é diferente uma da outra. As duas ambas não são iguais. Não adianta você encontrar a justiça junto com a injustiça. Não adianta você conectar ambas as duas coisas, justiça e injustiça, duas, porque não tem lógica, não pega legal, não é compatível uma com a outra. É diferente, porque a injustiça é do inimigo, enquanto a justiça é do Criador. De acordo com a Bíblia, a verdade está em Yahweh. Ele sabe todas as coisas e criou tudo o que existe. Yahweh não mente, tudo o que diz é verdadeiro. Está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade ela é a essência do Criador. A essência do nosso Criador está na verdade que o sistema detesta de ouvir, faz com que use estratégias trevosas para tirar nossa
nossa visão dela, nós podemos encontrar a verdade na palavra do Criador, do Eterno. Nós podemos encontrar toda a verdade pura na palavra do Soberano, porque Ele é dono dela. Ele criou ela. Ele é a própria palavra. Ele é tudo o que Yahushua transparece na sua essência. Yahu revelou a verdade ao mundo através de Yahushua, não foi através de Jesus. Jesus foi um nome dado pelo sistema religioso. Foi um nome criado por Roma. Foi um nome criado por homens, pela própria religião, por Roma, por homens romanos que acreditavam. Esse nome ele foi conhecido, ele passou a ser conhecido e passou a se chamar por esse nome no Concílio de Nicéia. Foi lá no Concílio de Nicéia que tudo começou. Quando Yahushua veio como homem, ele nos mostrou a verdade de uma forma que podemos compreender. Yahushua é a expressão exata de Yahu na terra e falou apenas a verdade. João capítulo 1, versículo 17 ao 18. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yahushua. Ninguém jamais viu a Yahu, mas o Yahu ungido, Melquisedeque, o ungido, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Yahushua passou a se tornar conhecido, só se tornou reconhecido por meio de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o Pai. É o rei de Salém. É o Criador, é o Pai. E Yahushua passou a ser conhecido por meio dele, através dele, que ele passou a ser conhecido. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Yahu e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Como podemos conhecer a verdade? Aí vem a pergunta. Podemos conhecer a verdade através de Yahushua. Yahushua é a verdade e revela Yahu para nós. Quem aceita a verdade que Yahushua morreu por seus pecados e decide viver para ele, fica liberto do poder do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Yahu para o louvor da sua glória. Cada igreja deve procurar conhecer cada vez mais a verdade de Yahu para nos ajudar. Temos isso aqui. Para quê? O que a gente pode utilizar para nos ajudar a conhecer a verdade do puro evangelho, do puro e verdadeiro evangelho? Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Yahu, que ele inspirou certos homens a escrever. Nela podemos encontrar a verdade e descobrir como aplicá-la em nossas vidas para o bem. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Yahu impelidos pelo Espírito da verdade. João capítulo 17, versículo 17.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo, o Espírito da verdade, que é o Espírito do Paiarro. Cada pessoa que é salva tem um Espírito verdadeiro morando dentro de si. Ele nos ajuda a entender a Bíblia e a viver na verdade. João, capítulo 14, versículo 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E o terceiro, a igreja. Como igreja, crescemos todos juntos no conhecimento da verdade. O convívio com outras igrejas, nos ajuda a reconhecer melhor a verdade, rejeitando a mentira. Não é estar dentro de um templo 24 horas, como eu falei. É estar conectado com pessoas. Igrejas brancas. Igreja é eu e você. Uma conectada com a outra nos ajuda a reconhecer melhor a verdade, rejeitando o engano, rejeitando a mentira, rejeitando os ensinos humanos, os ensinos carnais. Igreja é eu e você. Não é uma igreja de pedra, nome dado a uma abadia. Não, totalmente errado. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Viu? Buscamos crescer na verdade no Espírito. O que o Criador deseja da sua igreja? É evolução e crescimento na verdade no Espírito. É viver a verdadeira pureza, a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem. É viver verdadeiramente os sentidos puros dos ensinos verdadeiros. Essa é a real verdade. Isso é a verdade. Isso é o fato. Fato que muita gente rejeita. Fato de que muita gente prefere aceitar o que não é verdadeiro, achando que aquilo que pensa que é verdadeiro, achando que aquilo faz parte do Criador, faz parte do Supremo, faz parte do Soberano Eterno, sendo que não. E o que muita gente precisa entender, o real sentido, é que não basta você somente dizer em palavras que pratica o que é verdadeiro, que sabe e conhece sobre a respeito dela. Você não precisa falar somente, mas você precisa viver ela. As pessoas, elas apenas vivem por meio de palavras, mas não vivem por meio de atitudes.
Yahushua, quando ele esteve na terra dessa existência física dos seres vivos, ele não somente só viveu a verdade do evangelho puro e genuíno, mas ele mostrava, ele revelava na sua própria vida, na sua atitude, na sua ação, na sua fala, no seu ensino, o que era verdadeiro. Ele apresentou o Pai através de quê? De atitude, de ação e etc. Coisas positivas. Ele transparecia o Pai através de tudo aquilo que ele fazia. Enquanto as pessoas nessa existência física, elas transparecem o engano, a impureza, a ignorância, a soberba, o engano e a mentira. E com isso tudo elas fazem uma conexão não com a luz, mas com as trevas. Essa é a verdade. Isso aí é a verdade verdadeira, que muitos não anunciam. E o caminho único para libertar a igreja disso é Yahushua, não é Jesus, tá? Eu espero que essa mensagem ela tenha tocado o seu coração e que você tenha compreendido essa mensagem. Eu espero que você se permita ser tocado por essa mensagem. Que o seu coração seja tocado por essa mensagem. Porque eu estou aqui não apresentando e falando sobre religião. Não estou anunciando religião, que eu não frequento religião, não tenho religião, não sou nada. Sou apenas uma serva do Altíssimo, que está nesse mundo terreno, enquanto vida, anunciando o verdadeiro evangelho puro e genuíno. Mas não para quem não crê, mas para quem crê. Um recado para os que crê. Essa mensagem é para você. É para a sua transformação interior. É para o teu ensinamento. É para a tua evolução. Para o teu autoconhecimento. Para te conhecer quem é aquele que criou a ti. E para você que não crê, que não acredita e que não quer aceitar, essa mensagem não é para você. Se você que não crê estiver ouvindo, ouça, mas não critique. Porque quando você que não crê critica a mensagem que estou trazendo aqui, não está criticando a mim, mas aquele que está anunciando a própria mensagem através de mim. Vou ficando por aqui e que o Criador soberano abençoe sua vida, e eu agradeço a todos pela oportunidade, por emprestarem um pouco, minuto do seu tempo para ouvir a mensagem. Fiquem todos na santa paz do Senhor Yahushua, e que Yahu abençoe a todos. Namastê.